Prof. ensina, vamos falar de elasticidade da oferta, que significa o nível de variação da quantidade ofertada em função do preço. Então, quanto mais elástico, mais sensível. A ideia é o seguinte, olha só, tem dois gráficos aqui. Nesse primeiro gráfico, para cada R$1 de preço, a quantidade ali de produto ofertada pelos produtores, pelos vendedores, é de mais uma. Tá? Aqui, quando o preço aumenta R$1, você disponibiliza no mercado mais 2 unidades. Portanto, essa aqui é mais elástica. Tá? Para cada unidade de preço, você tem uma unidade maior de produto em relação a essa aqui. Então, quais são os fatores que influenciam a elasticidade da oferta? Primeiro é a flexibilidade dos produtos e serviços. Então, por exemplo, terrenos de frente para o mar têm oferta inelástica, porque tem um número limitado desse tipo de terreno. E aí você não tem como aumentar a oferta, por isso que tem uma certa inelasticidade. Bens manufaturados, como livros, carros, televisão, tem oferta elástica, porque você consegue produzir esses produtos aqui, livro, carro, televisão, em larga escala. Por isso que se tiver ali um estímulo a maior produtividade, você consegue ofertar esses produtos de forma bem mais tranquila do que, por exemplo, esse tipo de terreno. Outro fator é o tempo. Em curtos períodos, empresas não podem mudar sua fábrica. Então, por exemplo, teve uma demanda lá durante a pandemia por álcool em gel. Logo de imediato, as empresas não puderam produzir instalar novas fábricas de produção de álcool. O que elas fizeram ali foi até umas adaptações de fábrica de cerveja e outras coisas. Mas percebam que uma fábrica que foi originalmente plantada para produzir cerveja não vai produzir na mesma eficiência álcool do que outra fábrica, tá, que foi instalada, foi planejada para produzir especificamente álcool. Então, em longos períodos, as empresas podem construir e fechar novas fábricas. Então, se, por exemplo, a demanda por álcool em gel permanecesse grande por 5 anos, né, por mais tempo, ainda bem que não aconteceu, graças a Deus, mas se fosse esse o caso, as empresas aí sim iam instalar, iam planejar novas fábricas de álcool em gel, porque a demanda naquele momento vinha da pandemia. E assim também como fechar novas fábricas, porque aquelas fábricas de setores que já não tem mais demanda ou que a produtividade já fica baixa ou já produtos já superados, as empresas no longo prazo elas fecham, vendem, enfim, usam recursos para produtos que são mais eficientes, que são mais demandados. Então, com o tempo, as empresas se adequam melhor à oferta que o mercado exige. Então, ofertam melhor produtos que o mercado está exigindo. Cálculo da elasticidade. Aqui a fórmula é bem parecido com o cálculo da elasticidade da demanda, mas no caso aqui a gente coloca a variação da quantidade ofertada dividida pela variação do preço. Então, o preço, pessoal, grave, sempre fica no denominador. E aí também se utiliza o método do ponto médio. Então, considerando 2 pontos, você pega a diferença entre eles e divide pela média deles, aqui para a quantidade no numerador e aqui para o preço no denominador. É aquela história de que não importa se você vai do ponto 2 para o ponto 1, ou do ponto 2 para o ponto, ou do ponto 1 para o ponto 2, a elasticidade será a mesma. Aqui você tem o aumento do preço do litro de 2,35 para 3,15. Provoca o aumento da quantidade ofertada de 9.000 para 11.000 litros. Digamos que seja litro aqui de gasolina, tá? Aqui você tem, aí você pega os 2 valores, tá? E divide depois pela média deles, e pega esses 2 valores e divide pela média deles, você chega à elasticidade da oferta dos. Lembrando, pessoal, que a elasticidade por convenção, ela sempre vai ser dada em módulo, ou seja, valor absoluto positivo. E aí os tipos de curva de oferta são exatamente os mesmos de demanda. Você tem a elástica, quando a elasticidade é maior do que 1, como no caso que a gente acabou de ver. Então, você tem uma quantidade proporcionalmente maior
da quantidade de produto em relação à variação do preço, tá? Não é da unidade de produto, mas é sempre a variação percentual. E a inelástica, que você tem aqui elasticidade menor que 1, então a quantidade varia proporcionalmente menos do que o preço. E a elástica, que a quantidade de preço e o preço e a quantidade variam nas mesmas proporções. Aqui, deixa eu fazer um ajuste rapidinho. Para vocês visualizarem, tá? Pronto. Aqui a gente tem diferentes curvas de elasticidade de oferta. Então, completamente inelástica, perfeitamente inelástica, é uma reta vertical, porque a quantidade vai ser a mesma, independente do preço. Quando for perfeitamente elástica, você tem que o preço vai ser o mesmo, independente da quantidade. E aí tem as variações intermediárias, que são níveis de elasticidade. Com elasticidade menor que 1, o que tem aqui? Vamos dar nesse exemplo, a variação de preço é de 22%. Por quê? Mudou de 4 para 5. Tanto faz se for de 5 para 4, 4 para 5. Aqui, olha, mudou de 100 para 110, uma variação de 10%. Ou seja, 10% menor que 22, você tem que 10 dividido por 22 vai ser menor do que 1. Por isso que a elasticidade é menor que 1. Aqui você mudou de 100 para 125, com uma variação ali de exatamente, quando a gente pega aqui de 125 para 100, perdão, vai ser exatamente, de 100 para 25, 100 para 25, você vai dar exatamente esses 22 aqui pelo cálculo da média, método da média, tá? Porque pelo cálculo da média, se fosse de 100 para 125, eu ia aumentar 25%, mas quando eu reduzo de 25 para 100, eu reduzo ali em torno de 18%, 15%, eu acho. 15%. Então, um valor percentual que quando a gente faz aquele cálculo vai dar 22%, tá? Na verdade não pode ser 15%, então em torno ali de 20%, enfim. Mas o importante é que se a gente usar esse método aqui, tá? Cadê o método da média? Esse método aqui, você chega no valor exatamente de 22% aqui. A elasticidade é 1. E aqui a elasticidade vai ser maior que 1. Porque você mudou de 100 para 200. Então, 67% pelo cálculo da média. E aí ficou maior do que 1. Tá? Por isso que ela fica bem assim, mais próxima dessa aqui.